Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com seus amigos. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que deve ser o equipamento óptico mais famoso já inventado pelo ser humano. Nós vamos falar sobre o telescópio Hubble, mas para introduzir esse assunto, precisamos falar sobre um objeto que com certeza você conhece, os espelhos. Provavelmente o espelho mais antigo já encontrado foi deixado pelo homem primitivo no 5º milênio a.C., próximo ao rio Nilo. Ele era apenas uma chapa de cobre bem plana e polida, nada muito chamativo. Mais tarde, os espelhos passaram a ser produzidos em prata polida, que é um ótimo material refletor, porém escurece com a oxidação causada pelo contato com a atmosfera. Dessa forma, precisa ser constantemente limpo e trabalhado. Por volta do final da Idade Média, as técnicas de fabricação dos espelhos foram aprimoradas. O mercúrio era aplicado em um papel fino, montado em um papel alumínio polido e coberto por outra folha de papel liso. Uma placa de vidro era colocada sobre o mesmo e levemente comprimida, e a camada de papel superior era removida. Após 10 a 20 horas de repouso e até 2 semanas de tempo de secagem, era fabricado o espelho. A fabricação deste espelho era incomparavelmente mais complexa do que outras técnicas de produção, mas mesmo assim foi usada por quase 400 anos. No século XIX começou a fabricação dos espelhos de nitrato de prata decantada sobre uma parede de vidro. A esse nitrato de prata deve ser adicionado 10% de algum óxido, podendo ser o óxido de chumbo, o óxido de bário, o óxido de potássio ou óxido de zinco. Os primeiros espelhos esféricos foram obtidos a partir do polimento de superfícies metálicas curvas. O historiador do século II, Luciano, cita que o sábio grego Arquimedes teria usado espelhos esféricos para concentrar a luz do sol contra os navios inimigos que atacavam a cidade de Siracusa. Esta arma de guerra ficou conhecida como Raio da Morte. Alguns estudiosos, porém, desconfiam da veracidade desse relato. Bem mais tarde, em 1616, Zut tentou seriamente criar o que seria o primeiro telescópio refletor, utilizando um espelho esférico côncavo, levemente inclinado em relação ao tubo, para que a cabeça do observador não atrapalhasse a passagem da luz. Mas ele não obteve êxito, já que o seu espelho primário foi produzido com muito baixa qualidade. Décadas depois, em 1668, Isaac Newton construiu seu primeiro telescópio refletor, que consistia em um espelho primário que tinha a função de convergir a luz que incidia nele em um espelho plano à sua frente, que era inclinado em 45 graus, mandando essa luz para uma objetiva na lateral do telescópio. Era um aparelho muito pequeno, com menos de 20 centímetros, mas Newton alegou que o seu equipamento era tão bom quanto, ou até melhor, do que os telescópios refratores da época. Embora fosse menos luminoso, era muito mais eficiente. Infelizmente, o seu telescópio apresentava uma pequena imperfeição óptica, chamada de aberração esférica. Isso acontece porque o espelho esférico não é capaz de concentrar em um único foco a luz de um objeto distante. Em 1671, ele produziu um outro telescópio com o mesmo design do anterior, só que dessa vez com uma maior qualidade na fabricação, e no ano seguinte o apresentou à Royal Society de Londres, gerando grande interesse. Hoje esse telescópio é conhecido como o telescópio refletor ou telescópio newtoniano, em sua homenagem. Com o passar dos anos, as técnicas de fabricação dos espelhos esféricos foram evoluindo e a aberração esférica foi reduzida. Mas a qualidade dos espelhos ainda é apenas um fator para a observação do universo. Ainda temos um problema que é a própria atmosfera do nosso planeta. A atmosfera faz com que as estrelas mostrem um brilho diferente do que elas realmente emitem. Quando você olha para o céu e vê as estrelas cintilando como se estivessem piscando, trata-se apenas de um efeito da atmosfera agindo no feixe de luz que chega até o seu olho. A atmosfera também oculta boa parte dos corpos celestes menos brilhantes.
Para solucionar esse problema é necessário que não haja atmosfera entre o observador, que é o aparelho óptico, e o objeto, a estrela ou astro distante. Como não é possível isso daqui da superfície terrestre, é necessário de que se tenha um equipamento fora da nossa atmosfera. Com esse objetivo, surgiram os planos de criação de um telescópio espacial, orbitando o nosso planeta e enviando as imagens captadas para as nossas centrais de pesquisa. Chegamos assim à criação do mais famoso telescópio já construído pelo ser humano, o telescópio Hubble. O Hubble é um dos maiores feitos da engenharia do século XX. O projeto final combina mais de 400 mil componentes e mais de 40 mil quilômetros de fiação em um telescópio do tamanho de um ônibus. As coisas que mais desafiaram os engenheiros e poderiam determinar o poder do Hubble eram a qualidade e o tamanho dos elementos ópticos e até que ponto conseguiriam deixá-los estáveis. O Hubble é um telescópio refletor. Ele recebe a luz das estrelas distantes usando um gigantesco espelho côncavo com um orifício no meio, parecendo uma arruela. Esse espelho é chamado de espelho primário, pois é primeiramente ele quem recebe as informações do universo observável e serve para refletir e convergir essa imagem em um espelho convexo, que serve para melhorar e ajustar o foco da imagem. Esse espelho, chamado de espelho secundário, faz com que o resultado seja uma imagem focada e brilhante, passando pelo furo no meio do espelho primário. O telescópio Hubble foi criado para, entre outras finalidades, continuar o trabalho do cientista de quem ele herdou o nome, Edwin Powell Hubble, cujo trabalho era focado em descobrir o tamanho do universo e a sua idade. Mas, como falado anteriormente, com os melhores telescópios daqui da Terra ainda não era possível chegar a tanta exatidão. O telescópio foi lançado ao espaço junto à nave Discovery em 24 de abril de 1990. A Discovery sobe a uma altura de 600 km, onde o Hubble é colocado em órbita. Seus painéis solares são ativados e os testes começam. Obviamente foi uma comemoração muito grande quando conseguiram ligar o telescópio e depois de semanas de testes, os cientistas começam a receber as primeiras imagens feitas pelo telescópio. Esse marco foi um símbolo de uma conquista e um avanço para a astronomia, mas a alegria durou pouco. Quando mais resultados chegaram, notaram que as imagens não estavam nítidas. Exatamente. Mesmo no espaço sem a atmosfera, algo estava deixando as imagens borradas. Os cientistas estavam tão maravilhados com haver um equipamento fora da Terra mandando informações que demoraram um pouco para perceber esse problema. Quando notaram e foram analisar as imagens recebidas, viram que o telescópio estava sem foco e a causa disso era extremamente simples. O espelho primário estava com aquele problema citado antes. Havia uma aberração esférica significativa que estava comprometendo os resultados do equipamento. Acontece que o espelho primário acabou ficando plano demais. A borda do espelho estava cerca de 2 micrômetros, mais raso do que devia ser. 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Isso pode parecer muito pouco, mas como estamos falando de um telescópio para ver até os confins do universo, isso foi uma catástrofe. Isso tudo porque na montagem do equipamento que fez o espelho havia uma arruela colocada no lugar errado, e isso comprometeu toda a precisão do Hubble. O Hubble passou de o grande salto da ciência para o grande fiasco da astronomia. Agora imagina gastar tanto dinheiro e tanto tempo para que no final você não tenha o resultado esperado. Os cientistas então tinham que mandar uma equipe para o telescópio em órbita para poder consertar o foco dele. Basicamente, deveria colocar um óculos no Hubble, mas não era uma função tão simples fabricar essas lentes, pois eram do tamanho de moedas em um formato de esfera anamórfica em um vazio toroidal, o que quer dizer que elas se pareciam com batata chips. Além de fazer essas lentes, outro desafio era colocar elas na posição correta. Não era viável descer pelo tubo do telescópio, já que as saliências no interior dele matariam os astronautas. Mas basicamente elas foram posicionadas com uma espécie de braço mecânico que se prolongaria e deixaria as lentes na posição. O mecanismo foi fixado no telescópio, ou seja, foi um para cada lente. Essa missão exigiu um treinamento de cerca de 12 meses de astronautas de elite que executaram o trabalho manual
com precisão cirúrgica, usando uma roupa nada simples. Depois de 11 dias no espaço e algumas complicações com a manutenção dos equipamentos, os astronautas finalmente terminaram seu trabalho e voltaram para a Terra. As novas lentes posicionadas serviram para desviar os feixes de luz que não estavam na trajetória correta para o foco. E assim que os astronautas aterrissaram, novos testes foram feitos e os resultados trouxeram imagens simplesmente incríveis, com uma riqueza de detalhes jamais vistos antes. A reação de todos que estavam presentes não podia ser outra. Todos estavam maravilhados e sem dúvidas aliviados por ter finalmente valido a pena. O telescópio Hubble já serviu a muitos astrônomos com suas imagens e continua servindo até hoje, mandando informações de cada vez mais longe após cada melhoria e atualização de seus equipamentos. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenham gostado, vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.